Por falar disso, o doutor Eurípides estava falando da origem do nome dele, que é um nome espírita, né? Que é o nome de um médium lá do interior de Minas Gerais. Eu não sabia. Não sabia também. E agora ele ia falar um pouquinho de onde é que vem esse negócio de papo de reto. Manda! É sensacional esse nome, né? Eu também acho. Sensacional. Surgiu da necessidade de divulgar o câncer coloretal, que eu via que é algo que não era muito falado, é o terceiro, já está quase como o segundo câncer que mais acomete e mata tanto homens quanto mulheres. É um câncer perfeitamente curável, até mais avançado, eu consigo curar ele em mais de 90, 95% das vezes. Aí começou com esse intuito de divulgar meu livro, que foi um livro que eu escrevi em 3 semanas num plantão lá. Eu fui, acho que já estava pronto na minha cabeça. Essa questão espírita aí, às vezes tem um pouquinho de mediunidade envolvida, né? Mas eu escrevi o livro e foi para divulgação. Só que comecei a seguir, igual todo mundo faz o caminho aqui, o solto, né? O emagrecer de vez, tudo. Fiz em mim. E falei, gente, isso não pode ficar só comigo. E comecei a divulgar comida saudável, alimentação saudável, os pilares para uma vida saudável. E estava falando para o Henrique antes de vocês entrarem que eu brigo com a balança e brigo até hoje, né? E que eu caí na real, que para mim não tem conversa, exercício é remédio. Eu não posso ficar sem exercício por uma questão de saúde, uma questão de longevidade, a questão que você quiser. Porque eu sempre fui atleta, 16 até os 20 anos, entrei na faculdade, parei, vocês sabem como é que é faculdade, né? Ainda mais federal, uma correria, tudo. E agora continuei comendo que nem um atleta, né? Na faculdade aí. Agora eu voltei ao eixo, que agora eu tô, vamos dizer assim, na minha profissão, cirurgião, proctologista, eu acho que eu já cheguei aonde eu queria. Então agora eu estou com novos desafios. Virei professor universitário, quero ensinar esse conhecimento para os meus alunos. A esperança. Isso, eu estou na liga. Quando a gente ouve isso, dá uma esperança. Aí virou professor universitário. Isso. Vai ajudar pela base, é importante demais. Exato. Na liga de nutrologia, que eu não ganhei um centavo para isso, mas já plantando sementinhas ali. A gastroenterologia, meus alunos saem prescrevendo, igual vocês estão vendo, eu falando de um orientando meu naltrexona em baixas doses. O meu querido amigo aí sabe o que é isso. Meus alunos, eu orgulho de falar que eles sabem prescrever, sabem usar uma medicação como essa aí, que você sabe que tem muitos fins, né? Então é isso, eu vou plantar... Podíamos começar falando sobre essa história de naltrexona em baixas doses. Doutor Adolfo, você pode se apresentar para o pessoal, aí você aproveita e fala sobre isso. Mas claro que sim, obrigado. Eu gosto desses temas. Esse tema é um tema muito interessante. Antes de tudo, meu nome é Adolfo Duarte, sou médico. Para quem ainda não me conhece aí das nossas interações, né? Médico dedicado à prática. Nerd, por favor. Eu não sei nem se a ordem é essa, acho que a ordem é até inversa. Eu não tenho nada a ver com isso. Não é por isso que eu tô aqui. Não Pois é por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui para fazer um contraponto. O contraponto, né, Tata? Deus está vendo. Mas então, eu me dedico à prática ortomolecular há muito tempo, né? Já desde a minha adolescência, na verdade, estudava com a minha mãe, que é nutricionista. Entrei em tudo isso pela via da nutrição, mas eu sou médico. E uso essa naltrexona de baixa dose que Eurípides falou, acho que já uns 8 ou 10 anos. Desde a primeira vez que eu vi isso num curso, me impressionei absurdamente em um tempo onde eu estava muito voltado a perceber quantos outros usos fantásticos nós teríamos para as moléculas e sair um pouco dessa orientação meio burra que a gente tem de que o remédio X serve para tratar a doença Y. Né? Uhum. Isso é estúpido. E a naltrexona está dentro disso, que a naltrexona nas doses usuais usa-se muito para antiadição, né?
Usa-se muito com essa função. Mas ela em microdoses, que às vezes eu chamo, viu, Eurípides, de naltrexona em microdose, ela é um imunomodulador extremamente importante, que pode ser útil. Não, é fantástico. Tanto pode ser útil para tratar, por exemplo, neoplasias, quanto pode ser útil para tratar doenças autoimunes. Olha que legal. E olha, eu uso isso esse tempo todo, pessoal, e o nível de decepção com isso é zero. Assim como o nível de problemas é igualmente zero. Então é aquela coisa, né? Peraí, boa noite, amor. Ó, Dona Adolfa chegou, Lívia Ábado, pronto. Então, o nível de decepção e o nível de problemas é zero. Então, pessoal, você vê o que é o uso de uma droga que você não tem problemas e que você alcança resultados? Né, Eurípides? O que você diz? Então, só para o Henrique vai gostar disso. É uma molécula. Assim, a indústria farmacêutica, a gente não tem que ver ela como uma grande inimiga, ela tem suas coisas a favor. Só que o que é que aconteceu? O cara que estava estudando essa molécula em baixas doses estava aplicando em pacientes com HIV, tendo até remissão de carga viral, ajudando, complementando um tratamento de HIV, de SIDA já, né, que é a síndrome. E o que aconteceu? Caiu a patente, a droga ficou baratíssima, caiu o interesse da indústria farmacêutica para aquela droga, pegaram esse pesquisador e colocaram no ostracismo. Pronto, não serve mais. Ele em todos os congressos já não era convidado mais. Mas ele continuou pesquisando, contrariado, até o fim da vida dele. Interessante. Porque é uma droga que atua em várias doenças, que a indústria farmacêutica tem drogas caríssimas para aquelas doenças. E individualmente, né? Exato. Uma microdose para cada um de dos órgãos, para cada um dos sintomas, para cada um... Aquela ideia da máquina, que a gente falou muito sobre caloria na Rebelião 1, né? Aquela ideia de comparar o corpo humano com uma máquina. Ah, deu defeito nessa daqui, a gente vai tratar deu defeito numa peça, então vamos só mexer naquela peça, né? Então, eu não considero nem medicação. Para mim, nessa dose aí, é um imunomodulador, um nutricêutico aí, que tanto que hoje em dia a gente só consegue via manipulação. Porque na farmácia só tem a dose para adicção, né? Não tem a dose na farmácia tem a partir de quê? De 50 miligramas, não é isso? 50 miligramas. A partir de 50 que miligramas. É de quanto? Vai variar, Henrique, de 1,5 a 6 miligramas. Não passa disso. Quando a gente usa uma dose maiorzinha do que essa, já estamos fazendo tratamento de controle de compulsão alimentar. Sim. Aí já tem, né? Usa junto com a carbopropiona para emagrecimento. Eurípides, e aí engraçado, ó, tanto ela quanto a bupropiona, a patente quebrada. Aí lançam, lá nos Estados Unidos, uma associação, que são os dois juntos como tratamento para emagrecimento. E ano que vem, se não me engano, o pessoal vai trazer para cá. Mas, Altran, engraçado isso, porque vai chegar como medicamento revolucionário. Vai! Mas o detalhe que eu quero contar para vocês é o seguinte, a gente já faz isso manipulado há uns 15 anos, esse uso para emagrecimento. E vai chegar como uma novidade revolucionária, como se isso nunca tivesse acontecido. É muito irônico, são muitas coisas irônicas, é engraçado. A gente precisa reconhecer a inteligência do marketing, né? Isso aí precisamos reconhecer. Nem que seja para o mal. Nem que seja para o mal. É uma Dona coisa. Thalita, se apresente para as pessoas. Oi, meu nome é Thalita. Você que agora está com a sua família reunida aí, a sua irmã que chegou? Minha irmã chegou com meu cunhado e minhas duas sobrinhas. Estou em êxtase, 2 anos sem vê-los. Coisa boa. Muito bom. Tatá que não é nerd, né, Tá? Você não é nerd. Não, Tatá não é nerd de jeito nenhum. Não sou. E quem mais que eu não sou? Deixa eu pensar. Então, meu nome é Thalita, tenho 37 aninhos, vivo aqui em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e tô nesse universo, né, de saúde, alimentação e etc. há 5 anos, mas eu sempre fui uma pessoa, eu sou um perfil de pessoa do longo prazo, sabe? Assim, quando eu penso
Sempre no longo prazo. Tudo que eu faço na minha vida é no longo prazo. Onde eu vou morar a longo prazo, onde eu vou investir meu dinheiro a longo prazo, onde, né, o que eu vou fazer com o meu corpo a longo prazo. Não tinjo o cabelo porque eu sei que a longo prazo vai estragar o cabelo, sabe? Tudo no meu é no longo prazo. E aí, essa coisa, eu tenho 1,74 m, eu sou meio altinha, sempre fui esbelta. E aí, depois que eu me casei, depois que eu me mudei para a Argentina, morei 3 anos lá na Argentina, eu me encontrei em sobrepeso. Assim, o IMC não era de sobrepeso, mas eu já não era mais a menina que eu casei, que eu fui no médico no dia do meu casamento por causa de uma infecção na garganta, e o médico falou assim, moça, você precisa engordar. Que eu era bem, bem magrinha, né? E não conseguia engordar, eu comia loucamente, etc. E depois a história mudou, não é mesmo? E aí um dia eu me olhei no espelho e falei, meu Deus, como isso foi acontecer? Eu não percebi, sabe? E aí eu tava morando na Argentina nessa época, e aí eu fui no caminho do Dr. Eurípides aí, conheci o blog do Dr. Soul, tá? Inclusive a minha irmã que tá aqui foi a que me apresentou que legal. A low carb, Ela pode até um dia vir aqui numa entrevista da Rebelião para dar o depoimento dela, porque é muito legal. Sim, seria ótimo. Com certeza, muito bom. Tem live dela no Metabolicamente também. E aí, eu já tinha visto, quando eu percebi que eu engordei e tal, eu falava assim, eu vi, assim, tantas meninas fazendo dieta e não dá certo, por que eu vou fazer, sabe? Assim, é mais uma que não dá certo e tal. Quando eu vi o que aconteceu com a minha irmã, eu falei, nossa, né? E aí o que me encantou foi essa coisa do longo prazo, porque não é emagrecer por emagrecer, porque emagrecer por emagrecer, eu posso ir fazer uma cirurgia, tirar um monte de gordura e vou emagrecer. Mas era essa coisa da base, do que a gente foi feito para comer o quê, sabe? O que nós estamos adaptados. Então não é só emagrecer, era para mim, eu visualizei a coisa assim, tipo, nossa, é pra vida, para eu ter uma longevidade saudável, que é para eu morrer jovem, o mais velha possível, né? Isso é porque ela não é nerd, tá bom, pessoal? Não... Registrem. Isso é porque ela não é nerd, ela chegou a essas conclusões sozinha, que um monte de colega com informação não chega porque ela não é nerd. Vai, continua. E aí eu fiquei encantada com aquele assunto, com aquela coisa ali de tudo e tal. E eu morava na Argentina na ocasião. E aí, se eu tinha 30 amigos, 29 estudavam medicina lá. Eu chegava assim, oi, eu sou brasileira. Ah, você estuda medicina, né? Porque todos os brasileiros estudam medicina lá. E aí o pessoal falou assim, Thalita, você tá apaixonada por medicina, você tem que entrar na faculdade. Eu falei, medicina, vim da física, minha formação, eu sou formada em física, por isso que eu estou recebendo acusações de que eu sou nerd. A Thalita na faculdade de física, ela era a única mulher, uma década anterior, nunca tinha tido nenhuma mulher na faculdade de física, ela era a única, tenho certeza. Certeza. Não, tinha pouca, não, tinha fiz amigas legais lá. E aí foi isso, aí eu entrei quando eu entrei na faculdade de medicina, foi assim um negócio tipo, meu Deus, nasci pra isso, sabe? Aquela coisa sensacional, fiquei apaixonada. O professor Gigali, o nome dele, de bioquímica, ele falava, meu braço arrepiava. Ele falando, fazendo as rotas metabólicas e meu braço arrepiando, assim. E aí foi isso. Aí, no fim das contas, meu marido teve que se mudar para os Estados Unidos e aqui eu obtive as certificações de Fitness Trainer e Specialist Nutritionist. E estamos aí, na vida louca, participando das jornadas. Isso aí. E sendo feliz. Ajudando gente, né, Tatá? Isso aí. Eu acho muito legal essa história, sabe, David, dessa junção da física com a medicina. Eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho muito massa. E assim, tem tudo a ver, porque claro. É o estudo dos fenômenos da natureza e nós somos muito natureza. A física descreve os fenômenos do universo, né? Exato. Na minha frente, e ele sabe, tanto que a medicina quântica está avançando. Hoje em dia, a gente estuda física quântica para curar nossos pacientes, né? Então, você já sente. É muito louco, assim, você notar que as pessoas não se dão conta
do que tem por trás daquilo que elas estão estudando, né? Então, eu já fui para a faculdade, eu devia ter... Estou com 37, eu devia ter 33. Eu fui madura já. Depois de ter passado por uma física na Universidade de São Paulo que não facilita, né? E aí, a maturidade que você entra numa segunda faculdade, o Henrique deve ter sentido isso também agora se formando em nutrição, é outra, né? Sim, independente do assunto que você está estudando. E aí você perceber que os guris estão estudando aquelas coisas e eles não estão percebendo a profundidade da importância que aquilo tem. Exatamente. Thalita, Não percebe mesmo, não. deixa eu falar uma coisa que eu estava vendo um vídeo hoje da minha pós-medicina integrativa. Não sei se o Adolfo conhece a doutora Clarissa Oliveira. Conheço. Lá de Minas, O vídeo, olha o que o cara, as experiências que os caras estão fazendo, pra você ter uma noção. Eles raspam sua bochecha, tiram alguns fragmentos de DNA e colocam numa sala, tá? Próximo a uma outra sala na qual ele vai colocar essa pessoa para ver vídeos de coisas alegres, coisas felizes, e depois coisas tristes, coisas que dá raiva, e eles avaliaram o que aconteceu com o DNA daquelas células da sala do lado, não está próximo. Vocês acreditam que o DNA, quando estava mostrando coisas de amor, de coisas, ele desenrolou, ou seja, ele se preparou para fazer proteínas, e quando viu coisas de raiva, de medo, ele as estonas ali apertou, falando, não, vamos proteger. Ou seja, energia sutil, gente. O pessoal já está investigando isso. Então, é o futuro. A física é o futuro. E assim, o que mais me entristece é que, sim, existe uma física, uma tecnologia super avançada, a gente já entende, né, a coisa no nível subatômico e etc. Mas tem o simples... Que escorre pelos dedos, sabe? Assim, que não precisa... Eu dei aula de sexto ano a terceiro ano. No sexto ano, eu já ensinava sobre energia e os meninos já entendiam como que uma coisa se transformava em outra. E aí você vê a nutrição assentada sobre a energia, né, dos alimentos com uma visão completamente equivocada, deixando escapar coisa muito mais relevante, como os nutrientes, por exemplo, o impacto hormonal que aquilo tem, né? Então, quando você começa a estudar a parte de endocrinologia, né, o sistema neuroendócrino, você fala assim, gente, como é que alguém ignora isso e dá atenção para não, eu posso comer qualquer coisa desde que eu não coma caloria demais. Se eu quero diminuir, eu tenho que comer caloria de menos, sabe? Umas coisas assim que não precisa nem ser... Eu acredito nisso, doutor Euripides, você estava falando, que a gente está cada vez mais entendendo o universo, cada vez mais entendendo a natureza, as influências, a emoção, né? A vibração, digamos assim, né? Que a gente tem intrínseca a gente, que a gente é natureza, a gente também tem, né? Tem tudo isso, mas assim, nem o simples. Então, olha a jornada que a gente está tendo que guiar as pessoas, né? É verdade. Não sei se é uma... Né, assim, estou superestimando a nossa responsabilidade, mas assim, a gente está guiando o pessoal é hora de acordar, é um awakening, né? Hora de acordar, gente. Não é... Pessoal, você não superestima a nossa responsabilidade, porque a gente assume ela, né? Então a gente assume ela do tamanho que a gente quer. Mas você vê, quando você fala da base, da falta da base, a primeira live que eu fiz com esse bonitão aqui, desse Henrique Altran, a gente falou mais sobre educação do que sobre tudo. A gente falou mais sobre educação do que sobre tudo. E eu falei para ele, falei naquela nossa live juntos também, o quanto eu acho que falta na saúde a física e a matemática. Sim. Por faltar a física e a matemática, por exemplo, muitos colegas nossos embarcam nessa coisa que acontece hoje em dia e acreditam em todas as idiotices que são faladas. Então, por falar a física e a matemática, é difícil, às vezes, o pessoal entender, por exemplo, que uma interação entre uma enzima e um receptor, ela é uma reação que depende de geometria,
e pequenas relações eletromagnéticas moleculares. Ou entender que a molécula vai ter polarização eletromagnética total e parcial. Entender vetorização, que é a coisa mais fundamental para tudo em ciência, é vetor. O professor de matemática falava isso na escola, a gente não entendia. Hoje em dia eu falo, puta merda. E às vezes é o tempo errado também, né? Concordo. Mas aí eu sinto falta, Tatá, disso na faculdade. Como é que a gente faz uma faculdade de nutrição de medicina e não vê pelo menos os elementos de matemática e física necessários ao entendimento do que a gente está estudando? Então eu sinto falta disso, sabe? Então se a gente pode trazer isso também para o pessoal, da forma simplificada, da forma que seja entendida e tudo mais, vamos assumir mesmo, viu, Tatá, essa responsabilidade que é bom. Sim. Então, esse detalhe que você está falando. O pessoal entra na faculdade, vai fazer o quê? Anatomia, fisiologia, bioquímica. Isso você já tem que ter maturidade para isso. Eu acho que isso tinha que ser o período todo de faculdade, porque hoje eu aprendo mais do que na época da faculdade. E o pessoal está aprofundando tanto. Hoje já tem endocrinologia e metabologia da microbiota que age na gente, e a gente esquece do quê? Do meio de cultura. O que é o meio de cultura? Comida. Nosso intestino, né? Comida de verdade. Comida, tá? Entra ali. O que você come é o que sua bactéria come. Então, vocês nutricionistas não sabem o poder que vocês têm na mão, gente. Não sabem. É verdade. É verdade. E quando a gente pensa nisso, sabe, Eurípides, a gente vê, poxa, como os conceitos, eles são derivados de forma independente e não se encontram na cabeça do aluno. Tá entendendo? A gente criou, eu não sei se isso é culpa do Descartes, né, do Descartes, a gente criou um reducionismo que a gente estuda cada vez mais sobre cada vez menos, né? E não relaciona as coisas. E eu lembro que eu saquei isso antes de entrar na física. Eu trabalhava no Senai com AutoCAD, sabe? Desenho de projetos, etc. E aí você tem detalhes, né? Você vai fazer a sanca da porta, você precisa desenhar o formatinho ali. E aí você dá o zoom e consegue fazer aquilo que tem centímetros no desenho. Só que o que acontece quando você dá o zoom? Você vê uma coisa muito no detalhe, mas você perde a ideia do todo. Exatamente. Né? Então, o que a gente tem feito muito em ciência é isso. A gente dá um zoom, entende o que é a pontinha da esquina do nananana, e esquece o resto, né? Esquece que é uma coisa só. A gente se perde nas sementes e esquece de ver a floresta. Exatamente. Mas é por isso que a gente tem que ver as duas coisas, né? Isso. Porque eu acho que a gente tem os dois problemas hoje. Tem o problema do hiper zoom, vamos chamar assim, e tem o problema da olhada no macro sem entender nada do que está acontecendo ali dentro. Exatamente. Né? E na prática, no dia a dia, o que a gente mais vê o tempo todo é essa coisa. Olha para o macro e não vê o que está acontecendo ali dentro. Por isso que você vê, né? Ah, é diabético, mas se eu tomar seu remédio, você pode comer o que você quiser. Ou pior ainda, você é atleta, então você pode comer o que você quiser, porque tá tudo bem, porque você é atleta. Você vai gastar. Você vai gastar. A ideia do entre e sai, né? Você tem que bater sua proteína do dia, mas pode ser proteína vegana, não tem problema. Complicado, pessoal. Então a gente acaba tendo problemas dos dois lados, né? Tanto na pontinha fininha, quanto lá atrás no grandão. O negócio é um exercício de ir e voltar, né? É isso, exatamente. Onde eu tô? Eu tô aqui, me localizei. Deixa eu voltar e ver o que tá acontecendo aqui. Deixa eu ver se isso não afetou. Porque é que nem programação, né? Eu tô trabalhando do lado do meu marido, por causa da visita, a gente tá dividindo mesa. E aquele negócio, uma vírgula que afeta um programa inteiro que não funciona. Inteiro. E aí, para você achar aquela vírgula? Uma coisa que eu já perdi um dia para consertar um código, Tatá, porque tinha um ponto e vírgula no meio de umas 5.000 linhas que estava errado. É isso, né? Então, e tem hora que você precisa ver, mas peraí, deixa eu ver o que está funcionando. Isso afetou lá. Então vamos, né? Porque às vezes lá está afetado, mas o problema é aqui, né?
Então, essa visão da medicina tradicional é essa, é assim, a gente conserta o que está quebrado. Ah, é o rim que não está funcionando? Eu troco o rim, eu dou um remédio para o rim, eu faço alguma coisa com o rim, né? Não tem essa visão de o que causou aquele problema no rim, né? Exato, exato. O problema você ia falando, Eurípides. Isso, o problema é que antes o acesso à informação era dificílimo. Hoje já está muito facilitado, só que aí chega coisa boa e coisa ruim. Aí fica difícil de fazer o filtro. Por isso que estamos aqui, o Rebelião Saudável, né? Vamos filtrar muita coisa aí para vocês, até de coisas novas, coisas atuais. Eu estava mexendo hoje na aula, sabe? Que eu estou colocando coisas ali diferentes, que eu tenho visto. Mexendo na aula? Olha aí, já. Ai, meu Deus, minha mão até começou a suar agora aqui já. Posso dizer que tá legal, tá muito legal, tá? Me mostra antes. Pesquisando coisas de pessoas que eu respeito muito, muito. Você vê que também fala besteira. Então, assim, se eu não tiver filtro, gente, vou engolir calado algumas coisas que não tem jeito. Isso é conhecimento. Então, quando o paciente senta na minha frente, já me questiona, fala algumas coisas, eu amo isso. Porque é isso que vai me instigar a ir atrás de... Exatamente. Não sei atrás tudo, de crescer. mas estou em busca, né? Isso aí, vou morrer buscando. Eurípides, vai, fala. A consciência do que a gente não sabe também é importante, né? Eu ia falar uma coisa, o Eurípides falou isso agora, eu pensei numa coisa que aconteceu comigo hoje, pessoal. Foi engraçado demais. Porque você falou, Eurípides, falar besteira, todos nós falamos besteira, né? Hoje eu recebi um paciente que eu não ouvia há 8 anos. Aí eu fui abrir a receita que eu fiz para ele 8 anos atrás. Quando ele olhou pra... quantidade de besteira que tinha lá. Putz! Quando eu olhei para aquela receita, eu fiz assim, puta merda, como é que eu prescrevi isso? Quem foi esse ignorante? Tá incrível como a gente vai, né? Tentando desenvolver e desenvolvendo as coisas. E aí eu falo para o pessoal um negócio que eu acho engraçado, mas acho válido, que é o seguinte. Eu adoro quando me mostram que eu tô errado, né? Sim. Porque a única oportunidade que eu tenho de ter certeza que eu fiquei menos burro é quando alguém me mostra que eu estava errado. Exato. Né? Enquanto eu estiver certo, eu não sei se eu estou ficando menos burro ou não. Mas na hora que você me mostra que eu estou errado, eu fico necessariamente menos burro. Agora eu posso fazer um coaching de psicológico com você, doutor Adolfo? Manda. Eu conversando com meu marido, a gente fez esse mesmo exercício. Nossa, lembra que no primeiro ano de casamento a gente tomou essa decisão e foi a maior burrada, e né, a gente não devia ter feito isso, tararara. Só que aquelas decisões que você tomou foi com as melhores, a melhor informação que você tinha naquele momento. A gente volta no passado com a cabeça que a gente tem hoje, com a realidade. Injusto, né? É injusto. Porque hoje a gente tem outros recursos, outra tecnologia, outras informações, outros estudos, outros companheiros de trabalho. Tudo isso. E esses erros te fizeram chegar onde você chegou, né? Exato. Concordo 100% com você. Mas é por isso que eu falo, quando a gente vê que cresceu. Acertos, né? Exato. E a gente pode ver quanto que cresceu. Isso muita gente fica com arrependimento, com sofrimento, poxa, né? Que burrada que eu fiz, mas faz parte da vida, é o que a gente... Até em medicina é assim, né? Mas é o que eu te falo, Tatá, eu vi com alegria isso, entendeu? Eu vi com alegria. Assim, poxa, olha como melhorei, né? Mas é isso. O doutor Flávio Barros ontem falando... Quando você vê e escreve a mesma... E pensa, porra, eu ia passar a mesma coisa. Aí é ruim, né? Olha, eu tô há 8 anos passando a mesma coisa. Porra, não mudou nada em 8 anos. Aí é complicado. O doutor Flávio Barros ontem na live que a gente fez para a jornada também, ele estava explicando a origem do mito de não poder carne por causa do rim. E assim... Só um instantinho já volto. Faz super sentido ele explicou que não existia hemodiálise naquela época. Então era a única maneira de diminuir a quantidade da ureia era modificando a dieta. Então não é que assim, meu Deus, como as pessoas eram burras de falar para não comer carne. É porque, de acordo com aquela realidade daquele momento, com a falta da tecnologia da diálise, era isso que dava para fazer.
E eu fiz um post essa semana, eu acho, e a gente acabou a gente se encaixa bem nisso aí. Foi aquele post sobre aqueles alimentos impróprios para o consumo, de acordo com a Bíblia, né? Porco, camarão, se tem pé fendido, se não tem, essa coisa toda. Escama, couro, né? Escama, couro, essa coisa toda. E a gente acaba passando para frente conhecimentos, né, que foram criados numa época onde a gente tinha uma tecnologia totalmente diferente, a gente tinha uma noção diferente das coisas. Vocês dois, meus amigos médicos, quando foi a última vez que vocês ouviram falar de um caso de tênia? Nem lembro. Não Pior sei, senhor. Tá entendendo? Eu vejo. Eu aqui eu vejo muito pouco, Você trabalha mais com intestino, você deve ver. Mas eu tenho certeza que é muito mais comum você ver outras coisas do que tênia. Hoje em dia é muito mais comum você ver síndrome metabólica do que tênia. Né? Com certeza. E, porra, e tênia é um negócio que era a razão pela qual a gente não devia comer porco. Mas quem é que come porco criado no quintal hoje em dia? Tá entendendo? Então a gente precisa também atualizar o nosso banco de dados, né? A gente precisa atualizar as nossas fontes, atualizar processos, atualizar tecnologias. Isso não significa ignorar o passado. Não é. Né? Isso significa E também tem que usar ver o passado como escola para poder fazer a coisa direito do presente, né? E tem que ver também sobre qual argumento que as pessoas usam isso, né? Uhum. Então, em que contexto que é? É um contexto religioso? Então, vai depender da religião, porque as pessoas que são cristãs e que não, né, que são a segunda geração depois dos judeus, né? Jesus era judeu e aí o cristianismo começa a partir de Jesus. O Novo Testamento já tem a ordenança lá do mata e come, né? Descer o lenço com todos os animais e acho que é Paulo, né? Que ouve uma voz, mata e come. Não faz distinção se tem o pé fendido, se é escama, se é couro e etc. Então, assim, a pessoa que usa um argumento desse, ela tá usando em que contexto, né? Pois é. Foi o que eu fiz esses últimos dias, para dar um descanso mesmo, fiz um post aí de uma história, né? Um relato do médico que viveu toda a história da doença de Crohn, né? Como eles erraram até chegar em alguma coisa, e a gente sabe hoje que sabemos muito pouco. Imagina esse pessoal nessa época. Então, assim, temos que guardar essas histórias mesmo e evoluir com elas, né? Uhum. Não estacionar, com certeza, olhar para trás e ver que você está melhor do que você era, né? E pior do que o que você vai ser, né? No dia que você postou isso, eu recebi uma paciente com Crohn. No dia que você postou isso, Eurípides, eu tinha lido seu post, aí chegou a paciente, eu tenho doença de Crohn. Eu, putz, olha que conexão. Casa, né? Conexão. É interessante isso, sabe? Porque ao mesmo tempo em que a gente tem que usar o passado como escola, existem determinadas, assim, a gente não deve negar a tecnologia e negar a nossa modernidade, né? Porque a gente fala, por exemplo, hoje que a nutrição do futuro deveria estar no passado, né? A gente tem que aprender com os nossos ancestrais. Uhum. Mas a gente não pode negar a nossa tecnologia que nós temos hoje para nos favorecer também, né? Então, mas o problema é quando as pessoas querem endeusar a tecnologia e esquecer das tradições. Esse é um outro ponto que a gente também deve levar em consideração, né? As pessoas querem fazer com que a tecnologia e a modernidade sejam tudo e esquecem de que existem princípios básicos. E princípios não são criados, que princípios não se criam, né? Tem um autor que eu gosto muito, já falecido, Jim Rohn, que ele diz que princípios não se criam. Desconfie das pessoas que chegam falando de novos princípios. Né? Porque não existe novo princípio. Princípio é princípio, né? E assim, é um princípio que nós temos que analisar o nosso corpo do ponto de vista evolutivo. Não tem como a gente encontrar a melhor forma de se alimentar, a melhor forma de agir, a melhor forma de se exercitar, se a gente não entra dentro da questão evolutiva. Porque é exatamente através da questão evolutiva que nós vamos entender como a gente pode encaixar a tecnologia que a gente tem hoje para maximizar o resultado. Mas se eu perco de vista o princípio evolutivo,
Eu jogo a tecnologia e eu tenho gente tomando whey e tomando shake, substituto de refeição e achando que está fazendo um bom negócio. Porque eu perdi o princípio evolutivo da cabeça. Entendeu? Eu estou usando só a tecnologia. E isso é parte do marketing também, né? O marketing tecnológico. Tá treinamento de pensação. O marketing de que aquilo que é feito por uma nova tecnologia é melhor do que ali já está. Então, assim, infelizmente, por causa do meu histórico e da informação que a minha avó, minha mãe, meus familiares tiveram, eu tenho todos os dentes restaurados. Menos os da frente, né? Todos os molares. Nenhum deles é tão perfeito quanto um dente normal. E foram feitos com alta tecnologia. Um último que foi tratado, meu Deus, eu achei que eu tava numa altos equipamentos novos e não sei o quê. Nada é feito do jeito que... A natureza é perfeita. E tudo que a gente tenta imitar a natureza nunca é 100% tão bom quanto. Então, esses alimentos enriquecidos... Eles nunca são tão bons quanto aqueles alimentos que já são naturalmente ricos naqueles elementos. Exatamente. Né? Tá, você tocou no ponto do marketing. Eu queria falar uma coisa, pessoal. Muito disso que o Altran falou acontece porque a ciência hoje em dia é muito pouco humilde. Então, verdade. Para a pessoa comum, eu digo, a pessoa que não participa do processo científico, parece que tudo que vem supostamente de um caminho científico é válido. Uhum. Como se a coisa já viesse testada e aprovada. Aí eu recomendo a todo mundo que entre na Netflix e assista aquele documentário Operação Enganosa. Quem não assistiu, por favor, meu presente de Natal que eu estou pedindo para todo mundo, já é a terceira live que eu falo isso. Entra na Netflix, assiste Operação Enganosa. Porque lá vai falar sobre equipamentos médicos, de implante, por exemplo. Mas aquilo é derivável para tudo na área de saúde. Para quem pensa, por exemplo, que sair fazendo experimento de droga injetável nas pessoas sem concluir o teste é uma boa ideia. Droga injetável. Pois é, né? É o que é, né, Tatá? Para quem acha que isso é uma boa ideia. Então, assim, gente, a ciência não é uma coisa. Eu acho engraçado quando falam em comunidade científica. Não existe comunidade científica. Comunidade médica, não existe comunidade médica. Sai dessas loucuras. Parece uma maconha estragada, mal fumada. Sabe? Algum dano neurológico grave. Porque Eurípides sabe bem que Eurípides é médico também. Tá conviveu com isso. Sabe que no meio da gente só tem cacete. Essa ideia de que tem comunidade entre médicos não existe. E é sempre o grupo esperando alguém fazer uma cagada diferente para puxar para Cristo. Isso é típico, sabe? Então, assim, essa coisa marqueteira de que a ciência, tudo está muito testado, não, mas se veio de tal lugar, com certeza aquilo é bom. Cara, chega a me arrepia os cabelos todos, entendeu? É complicado. Como se tudo fosse exato, né? Como se a gente tivesse contas exatas para fazer. Como se a gente tivesse esse poder, Tatá. Não se usa o princípio da precaução. Eu fiz até um post sobre isso aí também. O princípio da precaução é o princípio que deveria ser usado. Que transferem a responsabilidade. Naquilo ali não significa que eu devo. Não é? Exato, Foi assim que a galera... Foi assim que começaram a história da gordura vegetal hidrogenada, né? Da gordura trans. Né? Todo mundo usava banha de porco, manteiga. Aí chega a Procter & Gamble com o Crisco, que é óleo de algodão cristalizado, né? Que é a própria gordura vegetal. E aí ele coloca, você vai usar banha vindo desse bicho, aí bota lá a foto do porco nojento, quando você pode estar usando algo que é produzido nesses laboratórios incríveis, limpos, reluzentes, de pessoas de bata branca. Precisos, exatos, estéreis, com o cérebro humano. Não essa coisa suja que rola na lama. O cérebro humano que teve a capacidade de criar isso aqui. Tá entendendo? Aí veja a merda, né? Veja a merda feita. Deveria ser um alerta. Cérebro humano, não vou usar. É mais Todo ou mundo... menos por aí, né?
Todo mundo devia ler aquele Douglas Adams, e Obrigado pelos Peixes, aquele que os golfinhos vão embora. Eu esqueci agora qual é o livro, mas daquela série do Mochileiro das Galáxias, do Guia do Mochileiro. Porque realmente os seres mais evoluídos que tem nesse planeta não somos nós, gente. Não é possível. Uma coisa que eu falei para o Henrique na primeira live que eu fiz com ele foi isso, que as pessoas têm muita fé na ciência. E assim, não é lugar de fé a ciência, é lugar de ceticismo. Exato. Você quer ter fé que tenha na sua religião. Na ciência é um lugar de não acreditar. Exatamente. Até o último segundo você não acredita. Mais uma colocação de um anão nerd. Mais uma colocação de anão nerd. Total. Eu tô copiando do Henrique. Eu olho os posts do Henrique. Tá bom. Tá aqui aberto o meu computador. Eu vou pesquiso rapidinho que eu posso parar agora. Mas é isso mesmo, né? A gente não pode acreditar cegamente na ciência, né? A gente tem que questionar. A gente tem que ver o outro lado. A gente tem que encontrar os argumentos. A ciência é isso. Ciência é questionamento. O ciência questionar. não é dogma. Né? Exato. Eu tive primeiro contato com essa história de dogma quando eu estava estudando biologia molecular, estudando DNA, né? Que tem o dogma central da biologia, que é do DNA para o RNA, do RNA para a proteína. Só que o dogma central ele sofreu grandes modificações, porque você sabe que o DNA se replica, você sabe que do RNA volta para DNA, da proteína volta para o RNA e o RNA se replica e deixou de ser dogma, porque está mudando toda hora, porque a gente vai aprendendo as coisas. Sim, tá Se eu encaro aquilo que eu sei hoje como um dogma irrevogável, se eu não estou o tempo todo lendo, se eu não estou o tempo todo discutindo, escutando argumentos contrários, eu vou Você limita, você se limita automaticamente. A gente tem que estar tentando justamente ultrapassar limites. Então, para que a gente vai se limitar? É apavorante saber que a gente tá... Eu acho que é parte de uma defesa, assim, autodefesa do humano, acreditar que existe essa coisa superior e que a gente pode ter certeza, sabe? Uhum. Então, assim, se não é uma fé, uma religião, coloca-se a ciência como essa religião. Ó, se eles estão dizendo é porque é verdade, tá feito, não vai mudar... É assim, não, a ciência está longe de ser isso. Ciência é só olhar para trás para a história e ver o quanto muda. Se mudou em 8 anos, né? Que você estava vendo a prescrição do seu paciente, foi ciência que mudou em 8 anos. Né? Não é que a ciência mudou, ela evoluiu e você evoluiu junto. Né? Então, a ideia é essa. Se não mudasse, seria preocupante, porque significaria que não estava evoluindo. Exatamente. E aí... Eu falo também muito com relação a esse negócio né, o nome do metabolicamente, de não estar ligado na cetogênica, low carb, etc. Mas, Thalita, porque você não acredita em low carb? Não, eu acredito hoje, amanhã eu não sei. Exato. Amanhã a gente pode ter evidências que mudem completamente o rumo da história. O pensamento, E tá tudo Você deixou o nome mais aberto. Eita. O que foi isso, mesmo? Caiu, esse negócio é solto, ó. Tá vendo? Eita, pá. Caiu. Rapaz, essas horas que a gente vê, né? Só pra isso. Opa, você vai pro Faustão. Ai, não tem mais Faustão, não. Pô, que melancolia agora que você deu, Altran. Esse treco não vai parar, vou ter que ficar assim, ó. Encosta nele. Tem uma outra questão. Será que a audiência vai aumentar? Pessoal, dá um bocado de like aí. De like não, manda um coraçãozinho, manda um aviãozinho pro pessoal pra ver a parede caindo em cima da Thalita. Vai lá. Que derrota, meu Deus do céu. Nada. Faz parte. Fala, Eurípides. Eurípides, doido pra falar sério, vocês ficam tirando onda, pô. Isso a gente vê também a questão das hypes, né? Das modas que aparecem, que realmente são... Não é que são modas, é que nós, seres humanos, temos esse ímpeto de empolgar, né, com as coisas novas, tudo. Eu vejo muito isso na microbiota. Só que eles estão pegando muito mecanismos e já jogando como algo verdadeiro. Verdadeiro, Brilhante.
lá em cima, questão do temal, que o temal vai destruir seu coração, que não é bem assim, gente, tá? E que aí o pessoal já pega isso, levanta a bandeira vegana, é da carne vermelha, então não vamos mexer com temal. Quem tem mais temal, gente, não é carne vermelha, não. O peixe tem espinafre, tem alguns vegetais que tem muito. Exato. Então a gente tem É porque no peixe, no espinafre, cara, não é ter mal, é ter bom, entendeu? Na carne é que é mal. No Então, peixe, no espinafre é ter bom, entendeu? Essa piadinha foi pra acabar, hein? até isso a indústria está de olho, gente, porque eles querem pegar o negócio. Ah, sim, não. E é o cherry picking da informação, né? De todos esses estudos, qual que a gente pode usar em nosso favor? Isso. Exato. Mas escuta o meu consultório, que eu tenho certeza que o Adolfo também. Não, doutor, me passa um probiótico aí. Gente, probiótico é a última coisa que eu vou passar para você, tá? Primeiro eu vou limpar terreno biológico, primeiro eu vou agir na questão do como que está seu sono, como que está o seu manejo do estresse, faz atividade física, não faz, alimentação. Depois, se quiser uma cerejinha do bolo, aí a gente pensa no probiótico. Só que a indústria quer que eu venda. Quer que... Claro. Nem gosta muito de mim, né? Porque eu não prescrevo muito eles. Tem várias maneiras de trabalhar com isso. Não, tem várias maneiras de trabalhar com isso, mas sabe o que eu acho legal? Quando você fala, Eurípides, por exemplo, o pessoal pega uma molécula e puxa ela para ser do mal. Aí eu falo, é do mal? Tá bom. Você para ver estudos, por exemplo, de morte por qualquer causa a partir de dosagem de hemoglobina glicada. Se ela subir, aumenta as mortes por qualquer causa. Mas se ela baixar demais, também aumenta. Ácido úrico, a mesma coisa. A maioria dessas moléculas, elas fazem parte de processos complexos multivetoriais, tridimensionais, onde a gente não pode simplesmente pegar uma delas e dizer quanto mais melhor, quanto menos melhor. E fazer essa análise multivetorial é o que a gente tinha que aprender na faculdade, a gente não aprende, porque, pessoal, pasmem, a gente não aprende na faculdade nem a analisar exame. Eurípides, me corrija se eu estiver errado. Verdade. Não é? Você tem que dar... Oi? Nesse sentido aí, eu caí num plantão com palm top na mão e ia pá. Bem-vindo ao clube, era igual a mim. Um Palm 5X na época, eu me lembro disso. Eu não sei porque eu não sou dessa época. Tá? Quando eu nasci, já existia iPhone. Se você não é, meu amor, certo? Eu não sei o que. Não, a Tatá não viu isso, não. A Tatá não viu isso, não. A Tatá não viu. Três aqui eu tenho certeza que é da geração balão mágico. Nem vem falar com certeza. Cara, esses três vagabundos aqui, ó. Falar de balão mágico. Eu sou da geração GK, cara. O que é GK? Eu descobri ontem de tarde o que é GK. Então eu tô... O que é isso? É uma pessoa, não é? É uma pessoa. Dizem que é. Eu não sei nem o que é isso. Aparenta aqui. É alguém? É uma pessoa? É alguém. Eu não sei. Desculpa a minha ignorância, pessoal. Mas deve ser famoso, porque a gente falou aumentou a audiência, ó. Exatamente. Deixa eu só colocar aqui o nome do documentário que o doutor Operação Enganosa. Enganosa. Que é o pessoal estava perguntando aqui. Procura na Netflix, que às vezes ele não aparece logo no início da busca, não, mas procura direitinho que vocês encontram. Deixa eu aproveitar e fixar aqui o comentário com o endereço para o pessoal ir comprar o ingresso da jornada. Boa! Pessoal, não perca. Agora você imagina, né? O que é a jornada? É você ter o negócio mastigado. O que a gente ralou para ter as informações que a gente tem. E, de repente, a pessoa em 5 dias tem a papinha pronta para só engolir. É verdade. Tudo organizado, está pré-digerido. Você começou a falar de microbiota, a sua palestra vai falar sobre isso na jornada, né? Sim. Eu vou falar sobre a influência de dietas de baixo carboidrato na microbiota. Então não vou deixar o pessoal com gostinho de quero mais aí. O tema é bom demais. Tema bom demais.
Dr. Eurípides escreveu um livro, Papo de Reto, né? Eu não sei quem de vocês já teve a oportunidade de Eu ler. ainda não. Né? Eu. Mas o livro do Dr. Eurípides, ele é não só um compêndio sobre o reto, mas também um dicionário falando sobre anos, né? Isso é importante. Cada capítulo termina, ou começa, não lembro agora, com uma lista dos nomes que o ânus recebe, em ordem alfabética. Em todo o livro. Isso mesmo. Rapaz, o livro é muito bom. Ai, sensacional. Por cu, meu amigo. Eu já queria ler agora, eu tenho certeza que eu quero ler muito. Você vai gostar muito. O pessoal ri do ao fim, mas aprende bastante coisa lá. Aí é gostoso. Você encontra novas maneiras de dizer, vá dar aí você incrementa. Mas você quer ver uma coisa, Eurípides? Eu tenho certeza que todos vocês lembram mais dos seus professores que falavam abobrinha, dava risada, fazia confusão na sala, do que qualquer professor que parece que está com a hemorroida doendo, entendeu? Aquele todo durão, todo cheio, sem graça. Então a gente lembra mais daqueles que brincam, dá risada, esculhamba, ou então dos carrascos. Tem que ter um impacto emocional. Então, por isso que eu acho que você escreveu aquilo ali, meu irmão, da melhor maneira. É isso aí. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Eurípides, você não vai dar nem um spoilerzinho? Não vai não, doutor Eurípides. Não. Deixa o pessoal ver. Ver, né? E me manda o rascunho. Tatá, você está usando privilégios, Tatá. Não, isso é um absurdo. É companheira de trabalho. Eu li a tese do Henrique antes dele ter lá o TCC. Tá, meu bem? Então, quero também. Antes. Quero nem saber se o Padre Careca tem falta de cabelo. Mandada a minha tese da nutrologia, agora que eu vou pegar o título de pós-graduado em nutrologia pela USP de Ribeirão Preto, tive que apresentar uma tese também. Eu falei sobre intolerância ao glúten não celíaca. A pesquisa ficou bem legal também. Se quiser, eu quero. Eu quero. É claro que eu quero, gente. Manda logo. Não demora, não. Doutor Adolfo, a sua palestra tem um título interessante. A sua palestra na jornada, o título é Alimentação, Força de Vontade e Libido. Perfeito. Qual a relação? Cara... o título, essa palestra tem um catch nesse título aí, que é pra galera querer assistir, né? Também, mas você sabe, Altran, que a gente vai acabar abordando tudo isso mesmo? Porque... que coisa! Porque, repara, sabe... Mas você não vai dar exemplo, não, né? Você não vai... Na verdade, eu não vou entrar não vou ilustrar, mas... É porque, na verdade, pessoal, vocês sabem que a falta de Eurípides, libido... tá achando que... Ai, meu Deus. Já passei vergonha por João. Já passei vergonha por João. Mas olha, sabe o que acontece? As queixas de falta de libido são muito comuns. Extremamente comuns. E os nossos pacientes que fazem esse tipo de trabalho alimentar dentro dos moldes que a gente costuma trabalhar, eles têm melhora. Por quê, né? Da mesma forma, a tal da força de vontade é um tema recorrente nesses processos de dieta. Uhum. E eu sou extremamente contrário a esse tipo de pensamento. Porque força de vontade, na verdade, tem muito mais a ver com circunstâncias de acordo. Sabe? Eu falava circunstâncias favoráveis e o pessoal vinha me dizer, não, mas eu fiz isso contra todas as circunstâncias desfavoráveis. Eu tinha que dizer, o fato de estar desfavorável para você foi favorável. Foi mobilizante. Né? Então, eu gosto de falar disso porque eu quero tirar os pacientes daquele terror de que eu não emagreço porque eu não tenho força de vontade. E o pior é que eu vejo muito colega falar essa frase cretina para o paciente, que acaba de colar, dar aquele carimbo na testa dele, eu não tenho força de vontade. Eu falo, cacete, força de vontade é pro anel do Lanterna Verde. Esquece esse negócio. Sabe, força de vontade é você virar super saiyajin. Então esquece isso, não tem nada a ver com ciência. Então eu gosto desse tema para falar sobre interferência da alimentação na neuroquímica e fazer o pessoal entender um pouco melhor como é que funciona essa neuroquímica, que inclusive no sentido da libido,
tem uma relação íntima com alguns hormônios, mas que não é determinado necessariamente ou puramente pelos hormônios. Que é outra coisa que eu vejo um monte de pacientes sofrerem, principalmente as meninas, que é chegar no médico falando que está com baixa libido e tomar uma socada de testosterona achando que vai resolver o problema. E não é assim. Uhum. Vai inibir a cascata toda. Eu vou falar da cascata hormonal, de onde vem esses hormônios esteroides, que vem do colesterol, e aí vem outro, sabe? Então não vou falar de tudo isso. Muito bom. Mas não vou falar mais não, senão eu vou falar a palestra toda aqui, não vai dar certo. Não dá spoiler. Mas o tema é bacana, o tema é bacana. E eu também quero conferir antes, tá? Ver se tá... Sim, senhora, sim, senhora. É por isso que eu quero ver. Eu acho, inclusive, que os nossos temas estão bem interligados. Né? Porque, por exemplo, o da Thalita tem a ver com força de vontade, com preguiça, né? Porque o título da palestra da Thalita, o original, né? Que ela colocou lá no grupo, ela colocou o título e disse assim, eu não consegui encontrar o título melhor. O título era Seu filho não é burro e nem é preguiçoso. Adorei! Não muda não, Tatá. Deixa assim que tá ótimo. Aí é aquela história, né? Mas, Thalita, você não pode falar assim, né? Eu vou colocar isso na capa do meu PDF. Mas, Thalita, não podemos colocar assim. Exato. Então é ótimo. Aí virou, o seu filho tem dificuldade de aprendizado, não tem dificuldade de aprendizado, nem é preguiçoso. Eu protesto. Eu acho que o primeiro título tá melhor. Tá meu voto e protesto aqui. Tá eu bom, prefiro tá o primeiro registrado. título. E tem uma segunda parte do título que agora eu não lembro, que é assim, melhorando o desempenho de estudos, né, na escola, para vestibulares e concursos também. Eu baseei essa palestra em duas experiências minhas. Uma como professora desses meninos, né, de sexto até terceiro ano. Convivi com meninos estudando para entrar em faculdade de medicina no quarto ano de estudo de vestibulinho, né, de aquela coisa que começa a se arrastar com o tempo e nunca chega na resposta. Depois, como aluna da medicina, eu estudei em cetose. Então, assim, a experiência foi completamente diferente. E a outra experiência é com as minhas clientes que eu atendo como coach, que elas têm aquela ideia de que a alimentação é para emagrecer. Elas, é só eu que vou fazer na minha casa, porque só eu preciso emagrecer, porque só eu estou com sobrepeso. Uhum. E aí tem aquela falta de entendimento daquilo que a gente falou no começo do longo prazo, que não é emagrecimento, é o plus, porque você está criando, né, essas pessoas nessa faixa etária, é quando elas têm as melhores condições hormonais de criar uma poupança de músculo, né, de desenvolver uma composição corporal bacana e de como que é? De melhorar o desempenho, afiar a mente. A mente para aquilo que naquele momento onde a gente é mais requisitado de estudo, porque a gente vai fazer prova e a prova é com tempo e o conteúdo é gigante e você não sabe o que vai cair, né? Então é aquele momento da vida em que você precisa da sua mente voando, você não precisa da sua mente decidindo se ela vai ou não dormir agora, né? Você precisa da sua mente voando. É interessante, Thalita, você falando sobre isso. Eu tô lendo, esse livro é fantástico, eu já mostrei esse livro não sei quantas vezes, Deep Nutrition, que eu tô desvirtualizando a minha biblioteca, né? Agora ele vai ficar ostentando os livros dele. Agora aguenta. Agora ele é desses, ele é desses. Ele é desses. Ele é desses. E aí eu li exatamente sobre esse assunto, estava exatamente sobre isso. Ela fala aqui de dois conceitos interessantes. Ela fala de prosperidade ou riqueza genética e fala de impulso genético. Então, é interessante esses dois conceitos. Ela fala que os nossos ancestrais, por conta da forma como eles se alimentavam, né, depois de muitas tentativas e erros, até chegar no melhor que foi encontrado, eles tinham formação óssea fantástica, eles tinham saúde de ferro, eles não adoeciam, não tinham diabetes, não tem nada do que a gente sofre hoje, eles tinham. Isso gerou uma riqueza genética, epigenética na realidade, que pegou um impulso até o nosso avô, a nossa avó,
E esse impulso está caindo, porque cada vez mais nós estamos detonando a nossa riqueza genética, comendo porcaria, comendo miojo, biscoito recheado e churros, e aí o nosso filho já recebe uma riqueza epigenética menor. Né? E não é só para a mulher a questão. Porque a galera fica dizendo que a questão é só a mulher, porque ela que vai gestar e tudo mais. Não, é que os óvulos já passa vem, muita né? coisa também. A gente passa muita coisa. A gente serve para alguma coisa, né, Altran? A gente serve para alguma coisa. Para alguma aí, coisa o que acontece? Você observa hoje. Por que hoje a gente tem uma geração, né, os nossos filhos, que a gente, é claro, quando você olha para as crianças de hoje, para os meninos, você vê claramente que é uma geração deficiente. Frágil, né? Você vê na mandíbula que não tem a formação correta, você vê nas vias respiratórias que são menores, você vê na compleição física, você vê na postura, você vê tudo. Tudo. É impressionante. É impressionante. E assim, a qualidade está caindo, né? Exato. Eu chamo de geração Snowflake. Snowflake. Se você triscar o dedo, desmancha. Desmancha, exatamente. E o bacana foi que a Kate Shanahan, que é a autora desse livro, ela chama de geração ômega, que é a última letra do alfabeto grego. Depois da última não tem mais nada, entendeu, né? Eita, a lascou. extinção. E o bacana de ter sido professora desde o sexto até o terceiro, porque física nem toda escola dá desde o sexto, né? Sim, é verdade. Então você vai tendo essas observações, você consegue perceber a diferença entre os meninos, né? E eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje sobre alimentação e já me chamava atenção. O comportamento... Bom, nas escolas que eu trabalhei, eles serviam algodão doce e leite moça no copinho de café na cantina. Ah, que legal. Interessante. Aí junta 40 numa sala de aula e você tem que ensinar física. Fácil. Vai dar fantástico. Muito certo. E aí é muito louco, assim, sabe? E também não é só alimentação. Hoje em dia a gente tem o problema das telas. E as pessoas acham que é porque é muito movimentado, porque estimula... a luz por si é completamente diferente. Né? Então a pessoa não entende o efeito hormonal também, neuroendócrino também, que aquela luz... aquela exposição daqueles meninos estão fazendo... E assim, se a gente acha difícil uma pessoa mudar a alimentação, é que ninguém tentou mudar os hábitos de sono de uma pessoa. Se existe resistência para mudança alimentar, existe. Mas resistência para hábitos de sono, meu Deus! Por que não, né? Isso não tem nada a ver. Porque você emagrece se come pouca caloria e você engorda se você come muita caloria. O que o sono tem a ver com isso? Nada. Não é simples, né? Simples. O sono é só para você acordar bem no dia seguinte. Não tem negócio, não influencia em nada na vida. É só para descansar. De tarde, que tá tudo bem. Só para descansar. Eu compenso o banco de horas, né? Banco de horas. Banco de horas. Eu compenso no outro dia. Se eu não dormir hoje, se eu não dormir 2 dias seguidos, não tem problema. Eu durmo mais no outro, então... E aí, final de semana eu compenso. Essa faixa etária é muito a faixa etária do super-homem, né? Porque eles dão conta de fazer muita coisa bem porque ainda são jovens. Só que eles não têm noção do quanto pode ser melhor. E eles podem diminuir o tempo deles fazendo coisas que eles não querem, que é estudar, e vivendo mais fazendo coisas que eles querem. Né? Então, assim... essa percepção eles só vão ter se eles entenderem quais são os benefícios, qual é a vantagem que eles adquirem ao fazer esse tipo de coisa. Porque senão é papo chato de velho e, né, imagina que eu vou cuidar disso. Então, se não houver vantagem... E aí as pessoas falam, não, mas é muito difícil. Gente, não é difícil. Porque quando eles percebem... Quantos alunos eu vi comendo atum dentro de sala de aula porque estavam na fase de ficar fortinho. Então, quando que você imagina que um adolescente vai comer abrir uma lata de atum em sala de aula e comer? Faz. Quando eles percebem qual é o benefício que eles vão ter, eles fazem. E isso depende muito da influência do meio. E aí é dentro da casa da mesma mãe que está tentando emagrecer que essa coisa pode acontecer. Né? Então, essa é a intenção da live. Espero que eu consiga passar a mensagem. Gostei um bocado. Vou gostar de assistir. Show de bola. Eu vou falar, a minha palestra, o título é em referência ao livro da Nina Teicholz, né? O Gordura Sem Medo. Né? Então, o título da palestra é esse e eu vou desmistificar as gorduras, né? Então, vamos trabalhar em cima de onde é que vem esse medo da gordura, vamos trabalhar isso de uma perspectiva histórica,
né, na perspectiva científico e histórica. Então, acho que vai ser super legal, porque tá bem casado. Acho que a gente conseguiu botar um grupo de profissionais nessa jornada que tornou os temas bem conectados e inéditos, né? A gente tem aí o gastroenterologista, proctologista, que vai falar de vai falar de microbiota. Né? É pescoço em francês. Ele vai falar de pescoço, gente. Ele tá falando em francês. Ele tá falando, mudou a língua. A gente tem a pediatra, que vai falar de nutrição para criança, né? Tem o cardiologista, que vai falar de colesterol. Tem o nefrologista, que vai falar de proteína em rins. Então, tem 2 atletas, né? Um de fisiculturismo, que vai falar de como ganhar peso com low carb, né? Como ganhar músculo com low carb, e o outro que vai falar de performance low carb, ou seja, tem tanto aeróbico quanto anaeróbico. Então, tá bem. Eu acho que a gente conseguiu estruturar um evento que vai abranger muitas áreas, né? Super legal. Super legal. Sensacional. Muito bom. E lembrando, né, que a primeira semana ainda está disponível lá, né? A primeira jornada. Sim, a primeira jornada ainda está disponível. Inclusive, a gente criou um combo, né? Se você adquirir a primeira e a segunda jornada, você consegue adquirir as duas por R$149. A primeira jornada sai por... Está de presente. Está de presente. 40 e poucos, sai quase de presente mesmo. Né? Então, vale muito a pena. Você ia falando, Eurípides? É que o seu tema, se alguém quiser um spoiler, vai no meu podcast, o Papo de Reto Cast, que é um dos mais ouvidos quando ele falou de colesterol. Ficou tão bem explicado que, se ele for aprofundar o que está aqui, eu que não vou perder a sua palestra. Legal demais. Muito bom. E sem contar que, assim, né, tá de graça, mas é o que eu entendo, né? Um evento que tem 0 patrocínio é um evento completamente independente e que a participação das pessoas fomenta a existência das próximas edições. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, é um evento, não é uma entrada, não é um curso, é um patrocínio para um grupo que está se dedicando a difundir informação, a estudar, né? Porque nem todo mundo tem a possibilidade de estudar esse tipo de coisa, porque estuda outras coisas na vida, e tá ali tudo mastigado. Então, cada pessoa que adquire, né, uma credencial para esse evento, ela está patrocinando o evento, no fim das contas. E é o único patrocínio que o evento tem. Então, as pessoas que vão assistir também são participantes. Elas também fazem. A gente não negaria se tivesse um patrocínio de açougue e de feira. Né? Não negaria de jeito nenhum. Não negaria de jeito nenhum. Infelizmente, essa galera não está patrocinando muito. Fazer um churras pra gente. Não é? Bom, pessoal, o evento vai acontecer de 24 a 28 de janeiro de 2022, para começar o ano, terminando as férias. Aqui em Fortaleza tem um Fortal, não sei se vocês já ouviram falar. É uma micareta, né? Que é um carnaval fora de época, que é na última semana de julho. É a última semana de férias. Então a gente vai botar a jornada na última semana de janeiro, que também é a última semana de férias, né? Por que não? Por que não? Essa é a pergunta. Tá ótimo, tá lindo. Patrocínio do carro do ovo. Olha aí que boa, Monique. Queremos o patrocínio do carro do ovo. Patrocínio do carro do ovo. Patrocínio do carro do ovo, seria ótimo. Sensacional. Então, o evento vai de 24 a 28 de janeiro. Os ingressos, as credenciais estão à venda nesse link que está aí na tela de vocês, www.jornadarebeliãosaudável.com.br. Tá tudo explicadinho lá, todos os palestrantes, todos os temas, todos os horários, tá tudo lá. Assim que você comprar a credencial, você já vai receber um e-mail da Hotmart dizendo para você acessar o seu produto. E lá na primeira parte do produto já tem o link para o grupo do Telegram. É um grupo exclusivo com os palestrantes, para que você possa trocar ideias com os palestrantes. A gente já está fazendo o esquenta. Tá entendendo? Seja esperto, né, galera? Usa os miolos. É lá que a gente vai passar os links das lives e tudo mais. E outra coisa, pessoal, o evento é ao vivo, não é evento gravado. Você vai ter a oportunidade de interagir com os palestrantes na hora do evento, trocar ideias, conversar, tirar dúvidas. Tá? Os palestrantes vão ter a oportunidade de tirar as dúvidas. Então, é uma ocasião, é como realmente se você estivesse num congresso. Né? Como a gente ainda está com certas restrições,
em termos de eventos presenciais, o nosso sonho, eu tenho certeza que é o sonho de todo mundo, é que a gente tenha um evento da Rebelião presencial. Tô doido Aqui por já tá isso. rolando altos eventos, sem máscara, então se vocês quiserem fazer aqui na Flórida, estão todos bem-vindos. Vamos fazer. Olha, já pensou? Ó, Levar todo mundo ó. pra lá? É, É uma pode vir. ideia. Ia ser legal, ia ser legal. Galera, chegamos a 1h20 já de live. Esse papo, rapaz, quando a gente começa a bater papo sobre coisa boa, é muito bom, né? Vai embora que não Passa sente. muito rápido quando a gente está se divertindo. Eu passa super falava rápido. isso para os meus alunos nas aulas de física. Eles não É entendiam. verdade. É verdade. Eles ficavam com uma cara de interrogação e eu nunca entendi por quê. Esse foi o comentário mais não nerd que eu já vi na minha vida, né? Tá bom. Galera, então corre no link jornadarebeliãosaudável.com.br, adquire tua credencial, entra no grupo do Telegram, tá? A gente tá tendo uma série de lives com os palestrantes, onde a gente não só fala sobre a jornada, mas também compartilha muito conhecimento, né? Então, 1h20 a gente ficou aqui jogando conversa fora, a gente conversou sobre muita coisa importante. Eu acho que vale a pena, né? Vale a pena você conferir. Segunda-feira tem mais 2 lives ou 3. Esse final de semana não tem nenhuma, o pessoal vai estar de folga. Mas segunda-feira tem 2 lives, tá? Uma às 18 e outra às 20 horas, tá? Às 18 horas sou eu, o André Burgos e a André Bise. Vamos conversar bastante sobre esporte. Cuidado né? com os Bacana. spoilers. Eu vou ficar de olho em vocês. Se tiver spoiler, ai. E na segunda-feira, 20 horas, eu, o Dr. Eurípedes, mais uma vez, e a Roberta Franco. Vamos estar batendo um papo. Vai ser super legal. Galera, um bom final de semana para todos vocês. Obrigado a todos. Viu? Valeu, valeu. Tchau, Valeu, tchau. galera. Até mais, hein? Tchau, tchau.